Mateus capítulo 5, o verso 1, depois a gente continua. Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Amém. E eu queria trazer para a igreja esse estudo, porque é um sermão muito importante. Primeiro, eu quero falar um pouco sobre o Sermão do Monte. Nós vimos que Jesus está vendo uma multidão, sobe ao monte, se assenta, o povo se aproxima dele, os seus discípulos, não se refere aos 12 aqui, mas aos discípulos como um todo. Alguém pode entender que ele esteja se referindo apenas aos 12, mas ele está se referindo de fato aos discípulos, tá? Aquela multidão que estava ali de discípulos, se aproxima dele, ele abre a boca e começa a ensinar. Primeiro, quero dizer para os irmãos que o monte em que Jesus estava, não se sabe, apenas especulações, uma colina, um monte, um lugar onde Jesus, ele era muito estrategista na questão de pregar de modo que as pessoas pudessem ouvir. Então Jesus se colocou no lugar onde o vento pudesse levar o som da voz dele e pudesse chegar até as pessoas que estivessem mais adiante. Você vê que algumas vezes ele prega sentado no barco de Pedro, ali na beirinha da praia, né, para que o vento levasse a voz dele, alcançasse as pessoas que estavam ali. Então ele está no monte, num lugar estratégico para se pregar para uma multidão. Acredita-se que ali tenha mais de 5.000 pessoas ouvindo ali aquele sermão. Uma coisa que chama a atenção, irmãos, aqui é que Jesus, esse aqui foi o primeiro sermão de Jesus. Ele havia sido batizado, levado pelo Espírito ao deserto. Depois 40 dias, 40 noites, foi tentado. Dali ele já aparece pregando o evangelho do reino. Porque uma coisa que a gente se pergunta às vezes: quem era essa multidão que estava ali sentado, ouvindo Jesus pregar? Se está em Mateus 5, agora que começou o ministério dele. Mas se nós voltarmos para o capítulo 4, irmãos, a gente vai perceber que depois de Jesus escolher os 12, ele passa ali chamando alguns discípulos, chama os filhos de Zebedeu, chama Tiago, chama João, chama André, chama Pedro, e vai chamando alguns, tá? E ali o texto diz, no verso 13 do capítulo 4, que ele percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades e moléstias entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Ele não tinha ido à Síria, não é a Síria, é Síria, tá? Porque tem as duas, né? A Síria e tem Síria. Então, sua fama correu por toda a Síria, tá? E traziam-lhe todos que padeciam, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele curou a todos. E seguia uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão. Então observe, havia de fato uma multidão ali. E uma coisa que me chama a atenção, um fato muito interessante, irmãos, que eu pude perceber aqui, é que a fama de Jesus começou a percorrer até por cidades fora de Jerusalém, né? E a Síria, meu irmão, só para você ter uma ideia, ela distava lá de Jerusalém, a capital de Israel, cerca de 750 quilômetros de distância, tá? E de Cafarnaum, que era onde Jesus estava residindo e pregando, distava cerca de 575 quilômetros. Se fosse uma viagem de carro, dava para levar em 10 horas de Jerusalém para lá, ou de Cafarnaum para lá, que é onde Jesus estava, dava para levar em 8 horas e meia. Mas como eles não tinham um carro naquela época, eles andavam mais mesmo, era a pé, ou então num animal de carga. Então, andando 30 km por dia, que é o que se baseia aqui, uma pessoa caminha durante um dia, de Jerusalém para lá dava 25 dias de caminhada. E, aliás, da Síria para Cafarnaum, onde Jesus estava pregando, irmão, eram 19 dias de caminhada. Agora, meu irmão, imagina aí, evangelista Auricélio, a fé desse povo, meu filho. A Bíblia diz, quando diz no verso número 24, que a fama dele correu por toda a Síria, e eles traziam as pessoas acometidas de vários tipos de enfermidade, tormento endemoniado. Imagina, meu irmão, a dificuldade que essas pessoas tinham, se deslocar cerca de 575 quilômetros, 19 dias de caminhada, meu irmão, a pé, ou
um animal de carga, com certeza, trazendo algum tipo de comida, algum tipo de alimento, algumas coisas, né, utensílios, para eles poderem ficarem ali. Por isso que algumas vezes, quando Jesus está pregando um sermão ali, você vê que já está tarde, ele não quer despedir a multidão, porque sabe que muitos vão para longe, e o povo vai ficar com fome, vão desfalecer no caminho, e antes de despedir as pessoas, ele multiplica pão e peixe, ele prepara a provisão daquelas pessoas para elas não desfalecer. Exatamente por isso, por conta da distância que muitas pessoas vinham ali para ouvir Jesus pregar, e para buscar ali, irmãos, a libertação, a cura, um milagre de algum parente, de algum familiar, ou algumas vezes até da própria pessoa. Agora vale ressaltar outra coisa também, irmão. Essas pessoas que vinham da Síria e desses outros lugares onde Jesus pregava, não eram gentios, tá? Não eram gentios, era o povo da dispersão. Como nós vimos aqui no nosso seminário teológico, quem era o povo da dispersão? Os judeus que, quando saíram do cativeiro babilônico, que terminou no ano 444, debaixo do império persa, né? O rei Ciro, o rei Dário, e no ano 444 acabou-se o cativeiro babilônio, né? Os 70 anos da profecia de Jeremias, e alguns judeus voltaram para Jerusalém, voltaram para Israel, foram reconstruir a cidade, Neemias, Esdras, Josué, alguns líderes, e muita gente do povo, aproximadamente, ele fala lá que foram 50 mil pessoas, e voltaram para Jerusalém. Só que muitos não voltaram, muitos ficaram morando mesmo lá na região ali, dentro da região da Pérsia. Outros foram se espalhando por outras partes do mundo, já que eles estavam livres, e foram se estabelecendo em alguns lugares, tá? E ali foram fazendo suas sinagogas, onde eles estavam lá, saíram do cativeiro babilônico, foram fazendo as sinagogas nas cidades, nos assentamentos. Os judeus, eles iam em grupos, né, e faziam ali um assentamento, em um determinado lugar, no meio de uma cidade, um lugar reservado, construíam uma sinagoga, faziam suas reuniões, liam o Pentateuco, a Torá, liam a Bíblia hebraica, que a gente chama de Antigo Testamento, faziam seus cultos matinais, cultos à tarde, nos sábados, estudos bíblicos, e eles tinham seus cultos, e era exatamente nessas sinagogas que Jesus andou pregando, nessas sinagogas que Jesus andou pregando, alcançando judeus, pregando para os judeus, e exatamente esse povo, onde foi chegando as notícias, onde foi chegando os rumores, do que Jesus fazia, do que Jesus ensinava, do que ele operava, do que ele realizava, e algumas pessoas com certeza, crendo que ele era o Messias, outros apenas desesperados por uma cura, por um milagre, iam. Não que Jesus andava chamando as pessoas para fazer cura ou milagre, para receber cura ou milagre, mas ele simplesmente fazia, simplesmente realizava. Não era diferente da igreja evangélica, da maioria da igreja evangélica de hoje, fica com apelações chamando. Jesus não trabalhava dessa maneira. Então o certo é que agora, logo ali, Jesus começa a pregar: se arrependa, o reino de Deus está próximo. João Batista é preso, e Jesus começa a pregar, e começa a juntar os discípulos, escolhe 12, a quem ele denomina de apóstolos, e começa a desenvolver seu ministério. E nesse momento, Jesus senta-se no monte, vê uma multidão de pessoas, e ele entende que é momento de ensinar aquelas pessoas. Agora, algo muito importante, nós vamos ver no Sermão do Monte, irmãos, é que nós vamos ver muito falar, irmãos, da questão moral, da questão ética, da questão social, e pouco ele vai falar da questão espiritual. Fala também, mas ele vai falar mais da questão ética e moral e social da pessoa. Por quê? Porque Jesus era conhecido, irmãos, como um rabino itinerante. Tinha os rabinos em locais fixo, e tinham rabinos itinerantes, que era Jesus, que andava de um lado para o outro, e o relacionamento entre discípulo e o rabino, o mestre, era um relacionamento, irmão, que não existe hoje aqui no Brasil, em qualquer outra parte do mundo. Era um relacionamento que não existe hoje, porque era um relacionamento muito próximo, relacionamento muito chegado, muito íntimo, aonde o líder, o rabino, o mestre, ensinava para o seu discípulo, não apenas a questão religiosa, no caso dos judeus, a questão da Torá, a questão da lei, a questão religiosa, mas também, não vou dizer principalmente, mas tão importante quanto o rabino ensinava a questão religiosa, a questão do agradar a Deus, da questão dos rituais religiosos, ele ensinava também a questão moral, a questão ética, a questão de como o discípulo tinha que se conduzir
no meio da sociedade. Então por isso que o sermão de Jesus gira também em torno dessa questão. Porque não adianta apenas fazer um discípulo, ensinar os ritos religiosos e esquecer da moral social, da ética social, da conduta familiar, enfim, dos relacionamentos, do comportamento da pessoa no meio da sociedade. Jesus como um rabino, Jesus como um mestre, como um líder, filho de Deus, ele está ali exatamente fazendo isso. E uma coisa muito importante também, interessante também, irmãos, é que a gente vê aqui um paralelo nesse Sermão do Monte, um paralelo com o que Moisés também fez no Monte Sinai. Que Moisés, ele recebeu a lei de Deus, pedras, ali também, ao pé do monte, ele ensinou o povo, ali, a lei que Deus tinha dado. E Jesus agora também, a semelhança de Moisés, a gente já sabe que Moisés era um tipo de Cristo, era uma figura de Cristo, um tipo de Cristo, e Jesus agora também, a semelhança de Moisés, também está no monte, e também trazendo ensinamentos, também trazendo instruções, que envolvem a vida religiosa, e envolve a vida social e moral, de cada uma daquelas pessoas. Outra coisa interessante também, antes da gente entrar propriamente no Sermão do Monte, que a gente tem que saber, é que os 4 evangelhos, irmãos, e o Sermão do Monte, obviamente, e os 4 evangelhos, eles estão ainda no período da antiga aliança, tá? Você vai ler os 4 evangelhos, o Sermão do Monte, você tem que entender que eles estão ali à luz da antiga aliança ainda. A nova aliança ainda não está em vigor. Jesus ainda não morreu na cruz do Calvário. A antiga aliança ainda não se consumou. É ela que está em vigor, é ela que está vigorando. Tanto é que você vê momentos de Jesus mandando o leproso ir até o sacerdote apresentar os sacrifícios que a lei de Moisés ordenava. Então você vai ver isso. Então nós temos que entender que nós temos que olhar o Sermão do Monte, tá? Nessa ótica, de que estava sendo ensinado, pregado, isso ainda no exercício da antiga aliança e não da nova aliança, que a gente chama de Antigo Testamento e Novo Testamento, Contudo, quando nós vamos observar o Sermão do Monte, vamos estar estudando esses dias sobre ele, a gente vai perceber que embora tenha sido pregado, falado, ensinado ainda no período da antiga aliança, ele é completamente, irmãos, aplicável para a nova aliança. Ele é completamente ou totalmente aplicável para a igreja de Cristo, porque Jesus estava pregando para discípulo, para quem estava seguindo, para quem estava seguindo ele. Claro que eram todos judeus, tá? Mas com certeza se aplica para nós.